Bom dia, queridos alunos do nono ano A. Vamos começar agora um novo capítulo. Então, como é o nome deste capítulo? Razão e proporção. Então, o que é que vocês vão fazer? Vão copiar este assunto, tirar uma foto e mandar para o meu privado. Não esqueçam também de estudar este assunto, pois na próxima semana será dado uma atividade em cima dele. Então, preste atenção na explicação dada a seguir. Então, a gente tem, aqui primeiro a gente tem a definição de razão e proporção. O que é razão? É uma comparação entre duas grandezas, sendo coeficiente entre dois números. O que é proporção? É a igualdade entre duas razões, tá vendo? É a igualdade entre duas razões. Então aqui eu dei exemplos de proporção. Então aqui eu tenho, olha, razão, como é que eu represento razão e proporção? Agora tem uma coisinha bem interessante aqui em cima, olha, ele diz, olha, para você encontrar a razão entre duas grandezas, as unidades de medida terão de ser as mesmas, não podem ser diferentes. Como é que eu represento a razão e como é que eu represento a proporção? A razão eu posso representar A sobre B em forma de fração ou A dividido por B. Sempre B é diferente de zero. O número de baixo não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. E como é que eu represento a proporção? A sobre B é igual a C sobre D, onde todos os coeficientes são diferentes de zero. Então aqui eu dei os exemplos. Então o primeiro exemplo, olha, qual é a razão entre 1 e 2? Então a razão entre 1 e 2 vai ser o quê? 1 sobre 2. O número de cima eu chamo de numerador. O número de baixo eu chamo de denominador. Essa razão aqui não precisa simplificar porque ela já está na forma irredutível. Quando precisar, você tem que simplificar. Simplificar é dividir pelo mesmo número. Quando o denominador 100, como está aqui embaixo, eu tenho uma porcentagem. Então eu fico, olha, 30% é igual a 30 sobre 100, que é igual a 0,30. Tá certo? Então aí eu tenho uma porcentagem, como é a representação da porcentagem. Então eu posso também chamar os termos da fração, o termo de cima, da razão, o termo de cima, o A eu chamo de antecedente e o de baixo, o B, eu chamo de consequente. Agora eu dei um exemplo de proporção. Como eu defini lá em cima, proporção é a igualdade entre duas razões. Como é que eu faço para encontrar o valor da letra? Que vai cair no exercício isso. Eu vou multiplicar os meios pelos extremos. Então eu fiz o quê? 3 vezes 12 é igual a 1 vezes x, que é x. Então 3 vezes 12 é quanto? 36. Então x é igual a 36. Então aqui eu tenho, depois, finalizando as propriedades da proporção. A primeira, o produto dos meios, que é aquilo que eu expliquei lá em cima, é igual ao produto dos extremos. Por exemplo, A sobre B é igual a C sobre D. Quem? A vezes D é igual aos meios B vezes C. Esta propriedade é denominada de multiplicação cruzada. Não esqueça o nome dessa propriedade, é multiplicação cruzada. A segunda propriedade, ele diz, é possível trocar os extremos e os meios de lugar. Por exemplo, eu tenho AB é igual a CD, só que eu posso trocar, então eu posso fazer DB é igual a CA e vai dar o mesmo resultado. Então ficou D, o produto dos extremos, D vezes A é igual a C vezes B. É isso que vocês vão usar nos dois exercícios. Achar a razão ou achar a proporção. Preste atenção na explicação, bons estudos e foque no assunto.